Pilares da crença e pilares da prática. Aqui tem sobre o que nós cremos em relação a Jesus, que nós cremos nele como profeta, um mensageiro, mas não como um Deus, nem como uma divindade, nem filho de Deus. Aqui tem um resumo sobre quem foi o profeta Muhammad, que a paz seja com ele. E aqui tem um resumo da interpretação do Alcorão, traduzido para o português. Tá bom? Fiquem à vontade, tudo é de graça, os livros, os panfletos, pode escolher o que vocês quiserem. Aqui tem aí, explicando o que mesmo que você falou? Interpretação do Alcorão em português. Tá bom? Porque o Alcorão foi escrito em árabe. Isso. Então, tudo que você tem em qualquer língua que não seja o árabe, é interpretação. É um Alcorão. Isso, é uma tradução com explicação em português. Olha. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho Claro. vontade de visitar uma mesquita para saber como funciona. Claro. A dinâmica. É livre para... Sim, sim. Qualquer mesquita que for mais perto de você, da sua casa, do seu trabalho, pode ir lá. Algumas ficam abertas a maior parte do dia, algumas ficam abertas só nos períodos de oração. Certo. Depende da mesquita, então, não sei onde o senhor mora? Eu moro no Guarulhos. Guarulhos. Tem uma mesquita em Guarulhos, não tem? Pesquisa na internet, mesquita em Guarulhos. Uma na Bela Vista. Tem... O Parque Shopping Maia. Lá no centro. Tipo, andando assim, dá uns 20 minutos. Então não é tão longe, não. Não. Eu tinha visto lá na... Só que ela é um Vista. pouquinho escondida. Ela é um pouquinho escondida. Ela fica aberta o dia inteiro? Ou só nos horários das É orações? que lá vai ficar muito vazio, né? Mas tem um pessoal na portaria lá, um marroquino lá. Se você conseguir de sexta-feira, por volta do meio-dia, tem o sermão da sexta-feira. Então você vai encontrar lotado e vai ter a palavra do sheik. Então é o melhor momento para conhecer. Mas se você não puder, pode ir em qualquer outro momento. As pessoas vão te receber, você vai conhecer tranquilamente. Tá bom? Imagina, obrigado. Vou fazer essa visita aí. Eu Fechou. gosto muito da... Vocês têm alguma religião, alguma crença? cristão. Você é cristão? Eu sou cristão, mas Eu gosto da muito do... O islamismo? Isso, eu gosto, tipo assim, da reverência, um respeito que você cuidado. não vê, um cuidado, um horário para tudo você metodicamente, assim, eu acho muito um respeito. A disciplina, né? Disciplina. Que precisa para fazer as orações diárias, para fazer o jejum no Ramadã. Isso, eu acho muito bonito, eu acho assim, muito lindo. Certo. E quando eu vi do lado de cá, eu falei, vamos lá, eu quero passar lá. Infelizmente no Brasil tem uma visão muito errada. Tá? Claro, claro. Eu sempre costumo dizer que se você vai aprender sobre o islamismo assistindo Globo e Band, você vai achar que a gente... Você vai achar que a gente é um monte de terrorista, um monte de homem-bomba. E não é por aí. gratuito? Sim, tudo é gratuito. Todos. Vou pegar uma sacola para vocês, peraí. Essa religião tem uma mulher. Tem, com certeza. Com certeza. Tem quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo. 1 bilhão é homem e 1 bilhão é mulher. Então tem muita mulher. Sim. Eu acho muito bonito. Assim, tudo que é feito com muita reverência, com muito respeito, eu acho muito lindo. Obrigado, Aí muito ele obrigado. vai lá na... Muito legal ouvir isso. Eu acho muito bonito. Sobre a crença de vocês especificamente, vocês sentem que a crença de vocês está alinhada um pouco com a crença islâmica ou não? Alinhada? No sentido de, por exemplo, nós cremos em Deus. Vocês também, obviamente. Nós cremos que Deus é um só, que Ele é único, que Ele é absoluto, que Ele é independente, que Ele sempre existiu, sempre vai existir, que Ele é o Criador do universo, o Criador da Terra, o Criador do ser humano. Isso tudo faz sentido para vocês. E vocês concordam que Ele não deixou a gente perdido sem orientação. Ele mandou orientação, guia, livros, revelações com profetas e mensageiros para que a gente não ficasse perdido. Ok, a gente concorda em tudo isso. Vocês acreditam nos profetas que vieram ao longo do tempo. Então, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, nós concordamos. Então, hoje a diferença principal entre a nossa crença e a de vocês é que nós cremos em um profeta mais do que vocês, que é o profeta Muhammad. Que a paz esteja com ele e com todos eles. Nós cremos em todos eles. No geral, é claro, existem outras diferenças nas religiões, mas a principal diferença é essa. Vocês já ouviram falar sobre ele? Eu já. Quando vocês ouviram falar sobre ele, vocês sentiram que ele realmente é um profeta? Vocês ficaram na dúvida? Vocês foram pesquisar sobre a vida dele? O que vocês concluíram sobre ele? Eu realmente acho que ele foi uma pessoa muito influente, e não só influente no sentido natural, Imagina. mas como uma voz de Deus mesmo. Tá. Você então hoje diria que você acredita que ele foi um profeta verdadeiro enviado por Deus? Então, no fundo, a sua crença, se você crê em tudo isso que a gente acabou de concordar, é uma crença islâmica. E não uma crença cristã, nem judaica, nem de nenhuma outra religião. Porque as outras religiões não creem nele. Entende? Nós cremos em Moisés, em Jesus e em Muhammad. Os judeus creem em Moisés, mas não em Jesus nem em Muhammad. Os cristãos creem em Moisés e Jesus, mas não em Muhammad.
Então a crença de vocês, na verdade, está mais alinhada com a nossa, porque vocês creem em todos os profetas. Ela não conhece muito bem Eu essa não parte conheço mais muito, mas ele me explica. Sem problema, sem problema. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele veio mais ou menos 14 séculos atrás, mais ou menos 600 anos depois de Jesus. Ele não veio para trazer uma nova mensagem. A mensagem sempre foi a mesma entre todos os profetas. A mensagem de monoteísmo puro e a proibição da idolatria, porque somente Deus é digno da nossa adoração, certo? Então todos os profetas, desde Adão, a Noé e assim por diante, até chegar em Muhammad, trouxeram essa mesma mensagem, em livros diferentes, porque Moisés trouxe a Torá, a revelação divina, Jesus recebeu a revelação divina do Evangelho e Muhammad recebeu a revelação divina do Alcorão. Claro, algumas regras são diferentes, porque Deus foi atualizando as revelações de acordo com o que as pessoas precisavam na época. Fica à vontade, tá? É de graça. E o profeta Muhammad foi o último profeta enviado por Deus com a última revelação, que é o Alcorão. O Alcorão em árabe. Em português é a tradução da interpretação. Porque toda vez que alguém traduz o Alcorão, não é o original, e sim a interpretação do tradutor. Não importa, qualquer coisa que você for ler ou ouvir, você só vai ler o original se você for ler na língua original. Sim. Pois é, porque o original é em aramaico. E a gente não tem o original hoje para comparar. Então, hoje, esse livro aqui, ele é um resuminho sobre quem foi profeta. Eu aconselho a lerem e vocês pesquisarem sobre o que ele fez, quando ele veio, o que estava acontecendo, se ele realmente fez milagres, se ele realmente fez profecias, porque ele fez diversas profecias, diversas, que aconteceram no futuro e todas elas ou aconteceram ou ainda vão acontecer. Ele não errou em nenhuma. Não só isso, o Alcorão em si é o maior milagre que ele trouxe, porque não são as palavras dele, ele em si era analfabeto. Ele simplesmente recebia a revelação através de Deus pelo anjo Gabriel e recitava para as pessoas. As pessoas memorizavam e passavam adiante. E essa memorização em massa é o que faz a gente ter o Alcorão hoje perfeitamente preservado, igual ao que a gente tinha desde a época em que ele foi revelado. Imagina. Mas se uma pessoa pode se converter ao Islã? Claro, é muito simples. A conversão para o Islã, ela dura poucos segundos. O profeta Muhammad, que a paz seja com ele, ensinou que se você crê em tudo isso que a gente falou, você deve declarar a sua fé, fazer o seu testemunho de fé. Pode falar, imagine. Parecido com a confissão cristã. Sim. É uma confissão pública, no caso. Como que é a confissão? A confissão você vai na igreja e você declara que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. Certo. A nossa, especificamente, ela não precisa ser em público, necessariamente. Ela é bom que seja na frente das pessoas, para que elas entendam que você se tornou muçulmano e te acolham, te abracem. Mas não é uma obrigação. Se você quiser aceitar o islamismo sozinha, quando você estiver na sua casa, também não é um problema. Como que é esse testemunho? Basta você repetir a frase que você testemunha que não há digno de adoração a não ser Allah, Allah é Deus, e que você testemunha que o profeta Muhammad é seu servo e mensageiro final. É só isso. Você repetindo essas frases, você automaticamente se torna muçulmana, você entra no islamismo, e aí você começa a desenvolver o seu conhecimento e aprender cada vez mais. E na mesquita que ele vai? Certo. E mulher também pode ir? Pode, sem problema. Então eu já tive... Nossa, eu sempre dou a gente escuta música assim, a gente gosta. Eu tenho outro menino desse, que ele é gêmeo. O irmão dele também é como ele, assim como você gosta. A gente escuta, a gente tem muita coisa. Se identifica bastante. Se identifica muito. Só que eu achava que mulher não podia ir. Pode. Pelo contrário. É liberado. O que vai acontecer só quando você chegar é que eles vão te dar só uma roupa para poder cobrir o cabelo e o pescoço, porque é um código de vestimenta dentro do islamismo. Que chama aquela hijab ou não é? Isso, o hijab é o lenço que as mulheres usam na cabeça, e aí tem uma roupa específica para oração. Aí quando você for entrar no local de oração especificamente, eles vão te dar uma roupa dessa. Isso que eu acho bonito. Porque eu não estou aqui para falar de outras religiões, mas nem quando você chega, entra de qualquer jeito, é meio bagunçado. E me voltar no islamismo assim é muito respeitoso. Eu acho muito lindo isso. Sim, e a questão na religião cristã. Sim. Ultimamente, ela está muito se perdendo, está ganhando mais uma cultura pop do que uma religião. As pessoas buscam a Deus de uma maneira muito superficial. A gente, infelizmente, vive numa sociedade que está partindo para o secularismo, está partindo para um ateísmo, que está tentando eliminar as religiões.
Hoje em dia, se você fala que é religião, as pessoas meio que te olham torto, entendeu? Se você fala que você segue, que você é praticante, nossa, que retrógrado, que atrasado. Sem a religião, a gente está perdido. A gente precisa da religião para saber de onde a gente vem, o que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso propósito, para onde a gente vai. Exato. Não é? Mas eu gostei muito da explicação. Imagina. Valeu, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Bom domingo. Tchau, tchau. Eu já assisti uns vídeos seus já. Barakallahu fik. Obrigado, obrigado. Se tiver alguma sugestão também, fica à vontade.